Espera um pouquinho. Antes de começar, eu tenho que falar. E depois você começa. Já está, né? Tá bem. Boa tarde para o meu Brasil, que assiste a minha missa. Assim como vou pedir para os meus irmãozinhos aqui. Eu estou um pouco rouco, mas que dá para entender, né? Dá para entender? Tá. Mas, então eu quero que todos vocês que estejam em casa também levantem as suas mãos e me abençoe, pedindo a Deus Todo-Poderoso que eu tenha plena consciência de que na unção da ordem que Deus me deu, eu tenho que ter muito respeito por mim mesmo, assim como tenho que respeitar cada sacerdote, porque eu sou um sacramento vivo de Deus, né? Jesus fala através de mim, prega através de mim, celebra a missa, absolve o pecado, não é? Então vocês imponham as mãos aí da sua... Pode ficar sentado. Então, agora vocês impõem as mãos sobre mim, também o meu Brasil, impõem as mãos sobre mim, aqueles que estão me ouvindo, me vendo e ouvindo pelo Facebook, né? E peço para você, como cristão, peço a Deus Todo-Poderoso que me unja, me encha do Espírito Santo e me dê a plenitude da consciência, que não sou eu que celebro, é Jesus que celebra em mim, assim como Ele celebra em cada padre, né? Em cada padre, quando celebra e quando atende o sacramento da confissão, a bênção, é Jesus atuando no padre, né? Então que Deus me dê essa consciência, né? Reze por mim. Amém. Pode ficar de pé. Boa noite a todos. 24º domingo do tempo comum. A liturgia inspira nosso testemunho a respeito de quem é Jesus. O Mestre nos convida à sua presença para ouvir o que pensamos e o que professamos sobre ele. Não bastam as respostas dos outros. Cabe a cada um de nós, que nos reunimos para celebrar a palavra e a Eucaristia, dar a resposta pessoal por meio de uma fé viva e operante. Sigamos o Senhor na fidelidade e no empenho pelo seu projeto. Vamos iniciar a nossa celebração. Vocês sabem, eu aprendi muito em Medjugorje, né? Medjugorje, para mim, realmente é a profecia do século XX. E quem me fez acreditar em Medjugorje, porque eu tinha minhas reticências, né? Eu não sabia, foi o Papa João Paulo II, que é um santo, né? Onde eu fui para Medjugorje, uma das vezes que eu fui para Medjugorje, com o bispo do Nordeste, Dom Murilo, e mais 30 padres, e mais um arcebispo do Brasil, outro, nós passamos pelo Vaticano, fomos acolhidos pelo Papa João Paulo II, e concelebramos com ele, né? E então até foi lá, como eu disse para vocês, que Deus começou a minha conversão como padre. Eu gostaria que todos os padres ouvissem o que eu estou dizendo, né? Se os padres do Brasil, se alguém está me ouvindo, vendo, que realmente eu era um padre sem oração, não é? Tinha minha oração relaxada. E não, um padre tem que ser um homem de oração como Jesus, né? Que subia a montanha diversas vezes durante o dia e ficava lá no alto, no silêncio da solidão. Às vezes passava a noite inteira em oração. Então eu tenho que ser um homem de muita oração, muita oração. Eu tenho que ser dizimista do meu tempo. Aquilo que eu digo para vocês, que eu aprendi em Medjugorje, não é? Eu tenho que ser para mim, né? 10% do dia pertence de direito a Deus, de direito. Infelizmente, o meu Brasil que me assiste, e a experiência que eu tenho, é que muito o povo brasileiro parece que esqueceu da oração, né? Não lê mais a palavra de Deus. A maioria dos cristãos não reza o terço para Nossa Senhora. Nossa Senhora me chamou para rezar o rosário todos os dias. O rosário, não o terço, o rosário. Os 4 mistérios. Porque o padre precisa ter muita oração. O padre e os bispos também, né?
Então um dos rosários eu ofereço pelos bispos de todo o meu Brasil e pelos padres de todo o meu Brasil, de modo especial os padres da minha ordem, né? E por duas irmãzinhas, duas congregações de irmãs que rezam por mim, né? As Clarissas da Gávea, do Rio de Janeiro, que são minhas irmãs de ordem, e as Carmelitas do Paraná, não é? Não esqueço agora o nome do mosteiro, que também oram por mim. Então nesse momento elas estão orando por mim e por vocês, né? Mas como eu disse, em Medjugorje, Nossa Senhora pede sempre, e antes das missas lá, a gente pede o Espírito Santo, né? Então vamos pedir o Espírito Santo a nós descer divina luz. É um canto tão simples, mas tão ungido, não é? É antigo esse canto, desde que eu sou criança eu aprendi esse canto, mas ele é muito bonitinho. Eu estou um pouquinho rouco, mas dá para vocês me entenderem, não dá? A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Divino Espírito Santo, enchei os nossos corações e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Então a missa, como eu digo sempre para vocês no comecinho, é o momento da cura de Jesus. Todos os momentos da missa são para curar a igreja. É a presença viva, é a comunicação do Pai, do Filho e do Espírito Santo com toda a igreja, né? Então santifica pela música, santifica pela leitura da palavra, por cada trechinho, cada oração, de modo especial pelas leituras da palavra e pela homilia, né? Então Deus está nos santificando. E hoje eu meditei numa palavrinha, hoje de manhã, começou ontem à noite, onde Jesus, na hora da ceia, quando ele inventou a Eucaristia, ele orou uma oração por todos nós. Ele disse: Pai, é chegada a hora, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus pediu que nós sejamos santificados pela palavra. Cada vez que eu escuto a palavra, eu leio a palavra, Deus está me santificando. Vocês que estão em casa podem anotar Jeremias 1, versículo 12. Eu vou trazer para vocês essas passagens. Hoje não deu tempo, mas domingo que vem eu vou trazer essas passagens para vocês. Mas é Jeremias 1, versículo 12. O profeta diz assim: Deus disse: eu estou atento para que a minha palavra se realize. Que bonito, irmãos. Deus está atento. Ele quer que a palavra se realize em nós, como em Nossa Senhora, né? Ela era muito amorosa com a palavra. O Evangelho diz que ela meditava no seu coração a palavra de Deus. Grande mãe da igreja, grande mãezinha. Precisamos aprender com ela, né? Ler a palavra e com espírito de infância. Nós devemos ler a palavra como uma criança. Jesus diz que quem não é semelhante à criança não entra no reino. Não é para ser criança no comportamento, são nas atitudes. A pureza da criança, a inocência da criança, a humildade da criança, a mansidão da criança, o amor da criança às coisas criadas. E criança tem uma virtude que Deus me fez observar: é a curiosidade, santa curiosidade, né? Ela olha uma flor, ela se encana, fica horas e horas, pega um brinquedinho e fica olhando. Nós devemos ser assim quando lemos a palavra de Deus, curiosos para descobrir o que significa isto, o que é isto, não é?
porque a palavra de Deus tem muitos encantos, né? E vocês que estão em casa podem notar, Provérbios 16, versículo... Provérbios 16, versículo 20. Provérbios 16, versículo 20. Diz assim: quem escuta a palavra de Deus com atenção encontra a felicidade. Olha que versículo. Quem escuta ou lê, não é, a palavra de Deus com atenção encontra a felicidade. Muito bonito. E São Paulo também, na carta 2 Timóteo, ele diz, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, formar na justiça. É através da leitura da palavra de Deus que todo homem e toda mulher se torna perfeitos e capacitado para toda boa obra. Por isso que eu amo as pessoas que vão na minha casa, eu estou cheio da palavra de Deus em tudo quanto é lugar, e olho adoro a palavra de Deus, porque ela é do Senhor, né? Porque ela me santifica. Ela me santifica. Essa palavrinha que eu falei para vocês agora me santificou. Quem escuta a palavra de Deus com atenção encontra a felicidade. Provérbios 16, versículo 20. E na 2 Timóteo, a carta de Paulo, ele escreve: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. É através da leitura da palavra de Deus que todo homem e toda mulher se tornam perfeitos e capacitados para toda boa obra. Então vamos prestar muita atenção na leitura da palavra e também nas orações, que não deixam de ser palavra do Senhor, né? Amém? Então vamos pedir para a mãezinha do céu que nos dê o espírito dela, né? Que se apropriava da palavra. Quando o anjo anunciou, eu repito sempre isso porque é valioso, e a lei da memória é a repetição e a atenção. Eu posso repetir e repetir e repetir, porque cada vez Deus renova a graça pela palavra, né? Porque a palavra de Deus cura. Se vocês duvidam que a palavra cria aquilo que significa, leia o livro do Gênesis, primeiro versículo. A terra estava informe e vazia, e Deus disse: faça-se a luz. A luz aconteceu. Então a palavra de Deus é criativa, né? Criativa. Como Jesus, né? Eu quero ser curado, não é? Lázaro, levanta-te. Acordou. É a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, quando o anjo falou para Nossa Senhora que ela ia ter um bebê, ela falou: mas como pode acontecer isso? Eu não tenho relações com homem nenhum. Então o anjo disse: olha, Maria, Isabel, tu aparenta na velhice, 90 anos ela tinha, e Abraão, sei lá, 120, não é? Então ele disse, ela na velhice ficou grávida, e ela era estéril. Porque, Maria, para Deus nada é impossível. Repita: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Imediatamente diz o Evangelho que Nossa Senhora se apropriou desta palavrinha, né? E disse aquela palavra tão bonita que me evangeliza, né? Eu agora fui rezar meu ofício lá em casa, eu cantei sozinho esta palavra, né? Porque ela me lembra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É isso. Faça-se em mim
a palavra de Deus. Que tudo o que eu ler nesta missa, a palavra, as orações, o canto, faça-se em mim, faça-se em mim. Porque Jesus me santifica, Ele cria em mim aquilo que a palavra significa. E nos transforma em Jesus vivo, né? A palavra tende a gerar Jesus em nós, como a Eucaristia, né? A palavra gera o amor de Jesus, a paciência de Jesus, a bondade de Jesus, a humildade de Jesus, a ternura de Jesus, a doçura de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha querida Mãe do Céu, Rainha da Paz, dá a mim, esses irmãozinhos que estão me assistindo no Brasil inteiro, esses irmãozinhos que estão aqui comigo na Assembleia, o seu Espírito, Mãe, para nos apropriarmos da palavra de Deus e nos santificarmos com ela. E também agora precisamos pedir outra coisa: assistência do anjo da guarda, né? O anjo da guarda se comunica conosco por telepatia, né? Às vezes ele pode aparecer, como aparece para aquele moço na televisão, o Pedro Siqueira, né? Ele dá um testemunho para o Brasil inteiro. Ele tem até um livro, toda pessoa tem um anjo da guarda. Eu já li, muito bom, livrinho simples, mas muito bom. Ele se comunica o dia, eu também aprendi o dia inteiro, estou me comunicando com o meu, desde manhã até agora. Agora sei que ele está aqui ao meu lado, São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, o coro dos anjos do Senhor que adoram Jesus na Eucaristia, né? Então lembre-se daquela palavrinha que eu já disse para vocês, está no... não é Levítico, não, como é que chama? Não é Gênesis, esqueci agora. Êxodo 23, 20 a 23. Êxodo 23, 20 a 23. Êxodo 20 a 23. Diz assim: eis que vou enviar um anjo adiante de ti para te conduzir. Está de sobreaviso e escuta o que o meu anjo dizer. Tudo o que eu te disser através do anjo, ele caminhará diante de ti e te conduzirá em meio a todos os inimigos e te defenderá. Então esse é um companheiro, né? Melhor amigo nosso. Esse é o maior amigo fiel. Desde que você era óvulozinho no ventre da tua mãe, Deus te deu um anjo. Isso é doutrina da igreja. Está aqui, ó, no Catecismo Católico. Esse livro vocês deviam comprar, viu? Isso também para o meu Brasil, ó. Catecismo Católico. Toda a doutrina. Hoje tem muita besteira falada aí. Ó, este aqui é a doutrina da igreja, escrito por um santo, né? São João Paulo II. Catecismo da igreja, é da editora Loyola, né? Então a gente precisa conhecer a nossa fé. Seria bom que vocês fizessem uma economiazinha e comprasse esse catecismo. Não sei quanto custa, comprasse esse catecismo, né? Então, devoção ao nosso anjo da guarda. E também a São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Eu sou devoto de todos os coros dos anjos. São meus padroeiros. Toda hora eu rezo para todos eles que me ajudem na vida de oração, me façam andar na presença de Deus, porque eles oram, né? Eles sabem. Eu não sei orar. Quem sou eu? Eu não sei orar como diz a Bíblia. Nós não sabemos orar como nos convém, né? O Espírito Santo é que ora em nós. Está na carta aos Romanos. Então eu peço para vocês que têm experiência de Deus, de andar na presença de Deus, de orar, me ajuda. Eu sou um humano sujeito a essa brutalidade que é o pecado original, que atrapalha a nossa oração. Então vamos pedir.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, todos os coros dos anjos do Senhor, querubins, serafins, tronos, virtudes, enfim, todos os coros dos anjos que nos assistam nesta Santa Missa, nos transmitindo o seu amor, nos faça celebrar carinho esta Eucaristia, como eles gostariam que nós celebrássemos. Amém. Então agora nós vamos cantar, né? Eu não sei se eu vou cantar direitinho, porque eu estou meio rouco, mas vou tentar. Então lembra que pela música também o Espírito Santo está nos santificando, né? Que número que é, querido? É o número 8 do nosso livrinho. Boa noite a todos. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no senso da paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos onde está amor, para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Irmãozinhos, comecemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam com todos vocês. Olha, a missa começa pela cura do pecado, né? Viu como a missa começa com um ato penitencial, pedindo que Jesus cure os nossos pecados. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Está vendo? O Espírito Santo está dizendo, nós somos convidados nesta missa a morrer pelo pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Vamos cantar o nosso ato penitencial. Que número que é, querido? Vou recordar, tristezas se vão embora, eu quero me alegrar, viver na luz, tristezas se vão embora, muito obrigado meu Senhor Jesus, eu quero me alegrar, quero viver na luz, quero viver em paz, nas trevas não quero mais estar, quero viver, eu quero me curar, perdão Senhor Jesus, não quero mais pecar. Obrigado, querida. Essa é a musiquinha do meu CD, né? Eu fiz na minha conversão essa música. E como eu li o Salmo 50 do Davi que pecou, né? Eu pus na musiquinha aquilo que o Davi fala, que um coração arrependido e humilhado Deus não despreza. Vocês sabem, Nossa Senhora em Medjugorje pede que a gente confesse pelo menos uma vez ao mês. Eu não posso ajoelhar porque estou com os efeitos colaterais do remédio, né? Minha perna está totalmente dura, anestesiada. Senão eu pedia de joelho 2 meses, mas não ficar aí 2, 3, não, e não comungue em pecado mortal. Isto não, meu Deus. São Paulo escreve na carta dele, né?
que quem comunga deste pão no pecado, ele fala, vai dar conta a Deus. Não podemos, se você está com pecado, não comungue não, pecado grave, né? Pecado leve, a confissão perdoa e a própria missa perdoa. Mas pecado grave precisa receber absolvição. Eu, como falei para vocês, confesso quase todo dia. Eu faço um pecadinho leve, já vou confessar. Porque eu tenho um padre que me confessa, e o bispo do Rio de Janeiro, né? Dom Luciano, que é muito amigo meu, bispo de Nova Iguaçu. Eu levanto às 5 horas da manhã para rezar o texto, o rosário, as minhas orações, minhas leituras, e quando é 6h30, porque minha missa começa às 7 na minha casa, né? Eu ligo para lá e confesso com ele. Não quero, não. Nossa Senhora falou, eu obedeço a mãezinha. E Medjugorje é verdade, viu? Milhões de confissões, mais de 700 curas que a medicina não prova, não é? Bispos, centenas de bispos, padres que vão lá, tudo, né? Então, é a profecia do século XX. Ela disse que vai dar 10 sinais para mostrar que é verdade que ela está aparecendo. Que tem muitos padres e bispos que não acreditam, não. Mas ela está aparecendo. Eu fui lá já umas 15 vezes. A vez que eu vi, eu me sinto você sente a presença de Nossa Senhora. Eu assisti lá, né? Uma senhora se levantou da cadeira de rodas. E uma criancinha estava no colo da mãe. Na parede ela falou, mamãe, a criança viu Nossa Senhora. Bonita, né? Que delicadeza da mamãe do céu. Mas então precisamos fazer a confissão, né? E eu já me predispus a vocês. Não, aqui na paróquia também tem confissão quinta-feira, sábado, São Judas também. Vocês não podem ficar muito tempo sem confessar, não. Isso não está certo, meus irmãos, não está certo não. Eu não sei como é que vocês estão comungando aí, né? Eu quero, Deus me livre que vocês estejam comungando no pecado. Isso é uma coisa muito séria. Deus me livre. Se está no pecado, não comungue não, porque é uma bofetada no rosto de Jesus eucarístico, né? Tá bem. Então vamos. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do povo. Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Ó Pai de misericórdia, como o Senhor é bom, Pai. Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós o apoio do vosso amor. Fazei que nos tornemos, fazei que vos amemos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos ouvir com carinho a palavra de Deus. Liturgia da Palavra. Abramos os ouvidos e o coração para acolher a palavra do Senhor. Jesus, o Messias e o Filho de Deus, vai nos falar e alimentar a nossa fé. Olha, o primeiro versículo como é a mensagem para nós, né? O profeta Isaías diz assim: o Senhor abriu-me os meus ouvidos e eu não resisti, e nem fechei os meus ouvidos, nem voltei atrás. Então não podemos resistir. A palavra de Deus, ela te questiona às vezes, né? Ela indaga de você. Então vamos ouvir com carinho. Leitura do livro do profeta Isaías.
O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa profecia de Isaías é sobre Jesus, né? Ele está falando do sofrimento de Jesus aqui, ó. Ele ofereceu as costas, arrancar a barba. Ele é o profeta que fala sobre o sofrimento de Jesus. Depois leve para casa o folhetinho e leia mesmo a palavra de Deus. Você pode entender, é sobre a profecia sobre os sofrimentos de Jesus, da flagelação de Jesus, etc. Agora vamos ao Salmo. Salmo responsorial. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Olha, mensagem do Espírito Santo. Andarei na presença de Deus. Foi o que ele disse para o profeta, né? Ele acordou o profeta, Abraão, estava com 99 anos já, veja, nunca é tarde para ser santo, né? 99 anos, ali a Bíblia está escrita. E Abraão estava com 99 anos, Deus lhe apareceu e disse: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Eu tenho essa palavra na minha porta lá, e peço ao meu anjo me ajudar a andar na presença de Deus. Anda na presença de Deus e ser perfeito. É o que diz o refrão do Salmo. Vamos repetir. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos viventes. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo. Invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor com paixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vocês podem usar esse salmo como oração da manhã e oração. Você leva o folhetinho, né? É uma boa maravilha. Então pode rezar de manhã e depois reza de noite, que é um salmo muito bonito, né? Andarei na presença de Deus. E o Espírito Santo está te lembrando. E fala todas as coisas bonitas que Deus faz na tua vida, né? Eu uso esse salmo e outros salmos que eu rezo lá para fazer a visita para o Santíssimo, né? A gente às vezes não tem criatividade para... Então eu rezo o salmo. Ou se não, abre a sua Bíblia, tem 150 salmos. Reza por dia 3 salmos. Até eu chegar nos 150, volta de novo. Você vai ver que maravilha que vai acontecer na sua vida. Depois, são orações que o Espírito Santo compôs, né? Cada palavrinha ele te dá uma unção para você. Olha aí, andarei na presença de Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou irmã não tenham o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então
alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também, a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma maneira simples de praticar boas obras é dar esmola aos pobres, né? E eu ganho R$2.000 por mês. É a única coisa. E esse pouquinho que vocês me dão aos domingos aqui, né? Mas alguma dessas coletas tem que ir para a Cúria. Então vocês me ajudam um pouquinho na coleta e mais R$2.000 para pagar meus medicamentos, a minha comida. Mas sempre sobra. Então eu guardo. Já vou no banco, quando eu vou buscar dinheiro, já peço R$100, R$200, tudo em R$10. É o mínimo que eu posso dar. Vem aqui, R$10, né? R$10. Já dei meu salário inteiro 2 vezes aqui para mulheres que vieram na favela e o barraco. Eu falei: meu Deus, você não tem. Eu falei: dá. Imediatamente pareceu alguém que me deu de novo. Eu acho bonito como a palavra de Deus se cumpre, né? Está escrito na Bíblia: joga teu pão sobre as águas, porque ele volta boiando. Então acho que um pobre, você não pode dar uma esmola menos que R$10. O que ele faz com R$1? Não dá para comprar nem um pão, não é? O mínimo que eu posso dar para um pobre é R$10. E como eu sou pobre também, eu dou o que eu posso, né? Eu já saio de casa com uma porção de R$10 no bolso. O pobre, R$10. Porque é o mínimo, né, que a gente pode ajudar. Se eu pudesse ter mais, eu daria, né? A gente vê tanta injustiça nesse Brasil, né? Os ministros lá aumentaram o salário deles para R$35, R$40.000 e não aumentaram o salário dos pobres, né? Onde já se viu? Que discrepância. O ministro do Tribunal Federal ganha quase R$40.000 e o pobre R$1.000. Nossa Senhora, que injustiça social, né? Mas para salvar o Brasil, nós não precisamos de comunismo não, viu? Esse negócio de comunismo, nada disso, meus irmãos. A igreja tem a sua justiça social, ela tem para a gente ajudar os pobres, mas não querer assumir comunismo para salvar o Brasil. Isso é contra a fé. O comunismo é ateu, sem Deus. Em Deus me livre que entre comunismo na nossa pátria. Nossa pátria é ordem e progresso, né? Brasil, Brasil, Brasil. Nosso Brasil começou com um frade da minha ordem, né? Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa. Eu fico feliz de saber que os franciscanos foram os primeiros a celebrar a missa. O nosso Brasil é cristão por causa de Portugal, né? Que trouxe a fé para cá, né? Então, meus irmãozinhos, tem muita injustiça que a gente precisa combater, né? Mas a igreja tem a sua doutrina social da igreja, né? Para a gente fazer movimentos, para conscientizar as suas unidades, mas não agora aquele comunismo para o Brasil. Olha a Cuba lá, olha a China comunista. Tem até campo de concentração para prender os cristãos. Agora eu vi outro dia na televisão aí, a China, eu não esqueci o nome do presidente, mandou tirar todos os quadros de Cristo e pôr o quadro dele em casa. Imagina, ele é o Deus. E o comunismo não acredita em Deus, não. Deus é a luta de classe, não é? Deus é as coisas materiais. O Estado é Deus. Não precisa. Então eles combatem. Eles fingem para entrar no poder, depois combatem a fé, destrói a religião, como estão fazendo aqui no Brasil. Depois eu vou comentar na homilia muitas coisas que estão acontecendo, que a gente precisa ficar esperto. Nosso Brasil não pode ser comunista, não. A igreja é contra o comunismo, sempre foi, desde do Papa Pio XII, depois o Cardeal Ratzinger, Papa Paulo VI, João Paulo II combateu. Inclusive essas teologias que ensinam, que estão envolvidas de marxismo, aí a igreja não é a favor, não. Eu sou obediente à igreja. Se eu não for obediente ao Papa, eu não sou igreja. O Papa é o chefe. Tem a plenitude do sacerdócio e a unção do Espírito Santo. A igreja nunca provou comunismo. Então vamos agora clamar o Evangelho.
Fiquemos todos de pé para a aclamação ao Evangelho. O nosso canto de aclamação número 39. Espírito de Deus, vem ficar aqui. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Lembre da palavra de Jesus, hein? Pai, é chegada a hora, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orou pela igreja, pelos 12, para que nós fôssemos santificados pela palavra. E a oração de Jesus é a oração de Jesus. É como diz o profeta, né? Eu estou atento para que a minha palavra se realize, se aproprie da palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: que diziam os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Olha o Pedro, como ele amava Jesus, né? Pedro respondeu: Senhor, tu és o Messias. E ele sabia. O Espírito Santo revelou para ele: Senhor, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém em seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreender. Jesus voltou-se e repreendeu Pedro. Disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como homens. Viu, Jesus queria sofrer, né? Jesus sabia que ele ia nos redimir. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: ouça bem, se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Pode assentar-se. Eu vou pedir licença para vocês. No lugar da homilia, vou falar só um pouquinho. Eu quero comentar com vocês algumas coisas que estão aí surgindo nas redes sociais e que eu preciso falar com vocês. Não posso me omitir. Não posso me omitir. Vocês também ligam as redes sociais e está cheio de canais dizendo: então a gente precisa comentar um pouquinho isso. É meu dever. Mas veja como Jesus fala que nós precisamos assumir a nossa cruz. Eu, por exemplo, eu fiquei 2 meses deprimido, depois Jesus me acordou. Não, meu filho, levanta, vai celebrar sua missa direitinho, assume a tua cruz.
E eu assumi. O câncer para mim foi muito. E como todo esse tratamento até agora, né, tô com a perna dura, deu uma coceira danada no corpo, e um sofrimento muito grande. Agora eu estou celebrando com a graça de Deus, né? Minha perna está dura, não posso movimentar, tudo anestesiada. Não posso deitar direito, meus crostos estão um monstro, né? Eu falei para o médico e disse que é efeito secundário do medicamento, né? Não é quimioterapia, mas imunoterapia, e o remédio dá efeitos secundários, efeitos colaterais, né, que chama. Mas eu assumi a minha cruz. Eu sei que eu estou sofrendo por quem? Pela Igreja do Brasil, por vocês aqui, pelos meus parentes. Por alguma coisa Deus está usando esse sofrimento, né? Como os grandes santos, é o Padre Pio, né? Meu irmão de ordem, franciscano também. Como ele sofreu. Santa Teresinha, né? Nossa, como sofreu no fim da vida. Os grandes santos tiveram grandes sofrimentos e assumiram com alegria a cruz. Quando eu pensei muito no meu câncer aí, aquilo que Jesus dizia, né? Pai, eu já falei isso muitas vezes para Deus. Se é possível, faz passar de mim esse cálice, mas antes cumpra-se a tua vontade e não a minha. Nós precisamos ser generosos, né? Jesus sofre em nós aquilo que faltou nele sofrer na cruz, e sofre pela igreja, sofre por seus parentes, sofre para converter uma pessoa. Eu tenho certeza que eu estou sofrendo um pouquinho por causa de vocês também, para converter vocês começarem a orar direitinho, ler a palavra, alguma coisa Jesus está dando para minha família também. Então eu acolhi, e Nosso Senhor me deu aquela leitura da palavra que eu dei outro dia para vocês, né? Sofre as demoras de Deus, espera com paciência. Eclesiástico 2, 25, Eclesiástico 2, 25 a 27, né? Ou 22 a 27, Eclesiástico 2, leia lá como Deus ele fala, no tempo oportuno tudo vai, como agora o médico falou que o meu câncer está indo embora, né? Depois de quase 1 ano e meio de sofrimento, sofrendo feito um condenado, agora vai sarar. Então a gente tem que aguardar, né? Tá bom? Então vamos viver essa palavrinha. Eu não vou falar muito porque eu vou falar outras coisas aqui. Então, se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Às vezes a cruz é uma perseguição, uma calúnia, um parente que não aceita a gente, uma coisa. A gente precisa assumir e amar Deus mesmo. Amar, ser o amor na igreja. Como Santa Teresinha, né? Eu quero ser o amor na igreja. E se tornou uma grande teóloga da igreja, né? Uma doutora da igreja, que descobriu uma espiritualidade que ninguém tinha descoberto, a das crianças, né? Quando Jesus fala que quem não tem mentalidade de criança não entra no reino. Eu perguntei outro dia bem para Nossa Senhora, o que significa essa palavrinha? Quem não tem mentalidade de... Passou um tempinho, veio a luz, mas uma luz tão grande para mim. Nossa Senhora me perguntou no meu coração, né? Como é que uma criança pensa? Com amor. Então sempre, meu filho, pense com amor. Essa é a mentalidade da criança. Criança não tem ódio, até uns 5 anos, né? 4, 5 anos, não tem ódio, não guarda rancor, ressentimento, não é vingativa. Ela ama tudo, ama todos. E Jesus tinha coração de criança, né? Ele fala Abá, Pai. Quer dizer, meu papai. Abá quer dizer papai, né? Abá, Pai. Meu papaizinho do céu. Ele chamava o Pai do céu de Abá. Mas eu queria dizer para vocês deixa eu ver aqui as minhas anotações que eu fiz aqui. Tá aqui. Outro dia eu assisti na televisão, né, um pai completamente desesperado, porque na escola deram uma cartilha para as crianças, kit gay.
Isso estava querendo ser imposto no Brasil, né? Genealogia de sexo, dizendo que o menino não é menino, ninguém tem sexo, a gente que escolhe o sexo que a gente quer. O que é isso? Deus me fez macho e fez você mulher, criou homem e mulher. Como não tem sexo? É a criação no paraíso. Essa gente não tem Deus, não acredita em Deus. Agora imagine vocês educar as crianças na escola, ensinando a ter relação menino com menina, menina com menina. Isso é educar a criança à homossexualidade. Isso é uma perversão cruel. Cruel. Como educar uma criança? Isso está aí, rolando aí no Brasil, né? Nas escolas, os professores. Você que é professor, que está me ouvindo, se você é adepto disso, eu vou ler a palavra aqui para você. Não, Jesus fala: ai daquele que escandaliza uma criança, melhor amarrar uma pedra de moinho e se jogar no fundo do mar. Essa gente vai acabar e podre numa cama e vai morrer e vai para o inferno. Uma criança não se escandaliza. E o pai estava desesperado. Uma criança de 6 anos, educado sexualmente nessas coisas, que pode ter sexo com o que quiser, o sexo que ela quiser. Está querendo educar as crianças na homossexualidade. E quem vai contra é homofóbico, né? É homofóbico. Eu vou falar sobre os homossexuais também aqui. Não temos homofobia. Eu não tenho homofobia por homossexual, não. Eu amo os agora nesses dias eu atendei. Eu amo os homossexuais. Eles não têm culpa. Foi um problema de infância, às vezes agredido na infância por um adulto, educado como mulher, né? Então tem muita coisa que foi fator. Mas o erro do homossexual é ter assumido a homossexualidade. Isso foi errado. Eu vou falar depois sobre isso. Mas então aí não. Então, ai do mundo por causa dos escândalos, Jesus diz no Mateus 18:7. Os escândalos são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Isso é palavra de Jesus. Ai daquele que escandaliza um dos meus pequeninos. Se alguém fizer cair em pecado, ele diz, Mateus 18, vocês que estão em casa podem notar, Mateus 18, versículo 6. Mateus 18, versículo 6. Se alguém fizer cair em pecado um destes meus pequeninos, melhor fora que atasse no pescoço uma grandiosa pedra de moinho e se jogasse do fundo do mar. Uma criança não se escandaliza. Agora a gente vê esses casos aqui, eu não sei, padre pedófilo abusando de criança. Isso é falta de oração, viu? A falta de oração leva o padre ao pecado. Imagine um padre que fez voto de castidade abusar de uma criança sexualmente. Meu Deus, vai para o inferno se não se converter. E Jesus amava abençoava as criancinhas. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, e daqueles que se assemelham às crianças. E agora os professores brasileiros, alguns professores brasileiros, querendo educar as crianças na genealogia de gênero. E tem muitos países que já estão isso implantado, viu? Na educação, genealogia de gênero, que não tem sexo. Pode transar mulher com mulher, homem com homem. Aí outro dia eu vi saindo na capa da Veja 3 homens amaziados juntos. Aí, tem aí na Vila Nova Conceição um instituto de estética. E a Veja ainda publica isso na capa, né? 3 homossexuais se ligaram e tem transa um, trans com outro, trans um. Que isso? Isso é Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Deus mandou fogo e enxofre. Está lá na Bíblia. Do fogo e enxofre. Calcinou. Não sobrou nada. Olha, um monte é o Mar Morto lá. E agora aí aprovando casamento gay. Eu amo os homossexuais. Tenho dó deles. Eu acho que Deus pode curar um homossexual. Porque ele vive, Deus pode curar. Porque Deus não quer o homossexual. Está na Bíblia. Eu vou ler os textos aqui. Não quer. Não tem sentido também isso que se fala aí em aprovar
casamento de mulher com mulher e homem com homem. A igreja não pode dar um sacramento, é unção de homem ou mulher, é para nascer bebês, é constituir a família. Que família tem numa família gay? Que criança que gera? É um egoísmo. Deus não criou o homem para penetrar outro homem, nem uma mulher para esfregar o sexo dela no outro sexo. Onde está isso na Bíblia? Onde está isso? Quero que vocês me digam, vocês que me escutam aí no Brasil inteiro. Onde está isso na Bíblia? Daí aquele homossexual que foi abusado por um padre lá na Argentina, foi lá com o Papa, e diz ele que o Papa disse: não, eu te amo porque Deus te fez assim. Mentira. O Papa nunca, quero crer que o Papa nunca diria: como Deus fez o homossexual? Deus não faz nascer com a tendência homossexual. Eu sou psicólogo, estudei. Isso são consequências da infância, os problemas, educação errada, né? O menino nasce e se identifica só com a irmã. O problema é que quando floresceu a tendência, Deus deu a graça para ele não assumir. E ele assumiu. Esse que é o pecado, né? Esse que é o pecado. Deus não quer a homossexualidade. A igreja fala bem claro, isso aqui, o catecismo, olha aqui. Catecismo da Igreja Católica. Aqui está toda a doutrina da igreja. Quer ver o que a igreja fala da homossexualidade? Quer ver o que a igreja fala da homossexualidade? Está aqui. Eu vou trazer para vocês. Ele disse assim: a homossexualidade continua amplamente inexplicável. Apoiando-se na Sagrada Escritura, apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados, são contra a natureza. Porque Deus não inventou para o ano ser penetrado por outro homem, nem uma mulher esfregar a sexualidade dela na outra. Deus não inventou. Deus não inventou isso. E depois aqui a igreja fala qual a conduta que nós temos com homossexuais. O homossexual está aqui escrito, é no capítulo 2357 e 2358 deste catecismo. Diz assim: nós devemos acolher os homossexuais com respeito, com compaixão e com delicadeza. Preciso amar. Para mim é como se fosse um pecador, uma pessoa doente, não é? Evitar-se-á, portanto, toda e qualquer discriminação, está vendo? É como a igreja pensa: toda e qualquer discriminação. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a se unir ao sacrifício da cruz e abster-se das relações sexuais. A igreja tem que amar, mas não pode aprovar o relacionamento homossexual. Isso está na Bíblia, né? Eu vou ler para vocês aqui, né? Está na Bíblia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: tomareis os membros de Cristo e fareis membros do pecado? Acaso não sabeis que os injustos não possuirão o reino de Deus? Nem vos enganeis. Nenhum impuro, nenhum idólatra, nenhum adúltero, nenhum efeminado entrará no reino dos céus. Em cartas aos Romanos, São Paulo explica melhor. Nos Romanos, São Paulo fala qual a causa da homossexualidade. É Romanos 1, 21 a 27. Romanos 1, 21 a 27. Diz assim: tempos virão. Olha, o São Paulo sabia que ia acontecer isso, porque hoje está aí, todo mundo aprovando. Você vê aí na Avenida Paulista, 10 mil gays. Nossa Senhora, 10 mil gays, meu Deus. Ele diz aqui: tempos virão que sabendo que Deus existe, muitos homens não o glorificarão como Deus. Pelo contrário, irão se transviar pelos seus odiosos pensamentos, e por isso Deus os entregou à imundície, de modo que desonraram entre si os seus próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira e serviram a criatura em vez do Criador. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza, mulher com mulher. Do mesmo modo, os homens
deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza. São Paulo está falando isso, a torpeza, recebendo em seus corpos a paga devida dos seus devarios. Olha a causa. É a tendência, mas Deus tocou o coração dele, como tocou meu coração de pecador para me sair do pecado. E também Deus toca o homossexual para sair do pecado, para sair do, como fala o catecismo, né? Eles são chamados a viver na santidade. Que o homossexual pode se curar. Por que não? Eu fui curado dos meus pecados. Não fui homossexual, mas eu fui curado dos meus pecados que eu tinha. Como qualquer um. Santo Agostinho se tornou um grande santo. São Paulo se tornou um grande santo. Por que Deus não pode curar um homossexual? Por que negar isto? Se você é cristão, você pode negar que Deus cura um homossexual? Se Deus ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho de Naim, curou cegos, curou surdos, por que Deus não pode curar as tendências de um homossexual? O que o anjo falou para Nossa Senhora? Repita. O que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Não pode. Depois nós temos também, não é? Sodoma e Gomorra, né? Na Bíblia, no Gênesis capítulo 18, Deus ficou indignado. Diz assim: Sodoma e Gomorra, o pecado é muito grande. Era o pecado da homossexualidade nessa cidade. E o Senhor fez cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de fogo e enxofre vindo do céu, e destruiu toda a planície, assim como matou soterrados no fogo e enxofre que veio do céu todos os habitantes daquela cidade, e também calcinou toda a vegetação e todo o solo. Amaldiçoou aquela cidade, porque eles assumiam a homossexualidade. Então a homossexualidade assumida com relacionamento, esse é pecado diante de Deus. Porque, como eu disse, quem diz para mim que Deus criou o ânus para ser penetrado por um outro homem? E a mulher esfregar o sexo dela na outra? Onde está isso na Bíblia? Essa não é a criação de Deus. Por isso, quem faz isso não acredita em Deus. E quem apoia isso também não acredita em Deus. Você acredita? Esqueceu de Deus. E hoje lá onde está lá é um mar morto, né? Com Deus, meus irmãozinhos, não se brinca, viu? Deus é bom, até onde Ele pode. Depois Ele investe com a ira dele. Não sobrou nada de Sodoma e Gomorra. Ficou lá o mar morto. Nada. Calcinou, queimou tudo. Está na Bíblia. E agora vem gente aí, cristão aí, aprovar a homossexualidade e casamento gay. A igreja não pode aprovar isso. Infelizmente a igreja anglicana aprovou, né? Que é uma igreja que saiu da nossa, na Inglaterra. Eu tenho a igreja gay do Brasil. O bispo saiu na televisão dizendo que então lá, pode puxar o site da igreja anglicana, você vê lá os padres fazendo casamento, ainda usando a estola com as cores, como é que chama? A SBVT, como é que chama? Como? O padre usando a estola com as cores da LGBT. Que padre é esse? São os padres da igreja anglicana. Não são todas, porque elas são muito divididas. Eu telefonei para o bispo deles. Aí ele falou: não é a nossa, é a outra facção da anglicana que aprovou isso. Mas o pior é que eles vão na televisão, usa clérigma como nós, tudo. Na igreja eles têm eucaristia, tem tudo como nós. E a gente passa que a igreja está aprovando isso. Quero crer que não haja nem bispo nem padre que aprova casamento gay. Quero crer, não acredito nisso, né? Então, agora outra coisa que está passando aí muito nas redes sociais é que
há bispos comunistas e padres comunistas. Bom, eu não acredito nisso. Eu acho que é fake news isso. Eu não posso acreditar que um bispo seja comunista e que um padre seja comunista. Não me compete a mim estar julgando. São Francisco não quer que nós franciscanos julguemos padre e bispo, ele quer que a gente ame os padres, não é? Ame os padres. São Francisco fala: Deus me deu tanta fé nos sacerdotes da igreja, que mesmo que tiverem falhas humanas, quero recorrer a eles, por causa do sacramento que está neles. E a eles todos quero temer e amar e honrar como meus senhores. Eu não quero julgar padre nenhum, nem... Eu coloquei todos os bispos e todos os padres do meu Brasil no meu terço. E aqui na minha missa também, que estejam homens santos, dignos, honrados. Porque nós padres e bispos precisamos ser muito santos, como diz São Paulo, né? Cada bispo e cada padre devia dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. E eu encontrei esses dias na Bíblia, Eclesiástico 7:31, né? Uma palavra que me tocou: teme a Deus com toda a tua alma e tenha um profundo respeito pelos sacerdotes. Está lá na Bíblia. Teme a Deus com toda a tua alma e tenha um profundo respeito pelos sacerdotes. Ama com todas as tuas forças aquele que tu criou e não abandone os seus ministros. Então eu preciso orar pelos padres, né? São meus irmãos, são meus irmãos de ordenação sacerdotal. Ainda mais um bispo que tem toda a plenitude do sacerdócio. Eu tenho que orar para que os bispos do meu Brasil sejam bispos muito santos. Eu não posso julgar nenhum bispo. Agora, não sei, aí passam tanta coisa da CNBB aí que eu não tenho tanta fake news, né? Eu quero crer que tudo isso aí não é verdade. Não posso crer nisso, né? Inclusive que um bispo aprova a doutrina marxista, né? Não, a igreja, no 1º de julho de 1949, o Papa Pio XII, ele escreveu, né? No pontificado dele, um decreto do Santo Ofício: todo católico cristão que colabora e consente e adota o comunismo está ipso facto excomungado, porque é uma ideologia que é contra a igreja, que não quer Deus, que Deus é errado. Esse negócio de genealogia de gênio tem esse fundamento. Quer dizer que não é a família que educa a criança, é a escola, para ensinar a criança a ter sexo uma com a outra. Genealogia de gênero, isso é pecado. Mas como eu dizia, eu tenho certeza que a igreja conhece, que os bispos conhecem, e a CNBB conhece a doutrina da igreja e sabe bem que a igreja não adota comunismo, não adota marxismo. É uma doutrina completamente... Como infelizmente, meu irmão de ordem, né, o Frei Leonardo Boff, criou a teologia da libertação, e o Papa e da Sagrada Congregação do Rito, que era o Cardeal Ratzinger, que foi o Papa Paulo VI, ele condenou, proibiu ele de falar, de escrever durante um ano, e depois ele saiu da ordem. Não sei, eu rezo sempre por ele era padre, né? Ele era padre, ungido do Senhor, abandonou a ordem. Ele está aí na televisão falando. E o São Paulo II e o Cardeal Ratzinger condenam a teologia da libertação como sendo... Porque a doutrina da igreja também é libertadora, a doutrina social da igreja, né? E essas coisas têm um fundamento marxista, um fundamento que não é da nossa fé. Porque o homem é que se realiza. Não, é Deus. Quem conduz a história é Deus, não é o homem que realiza a história, é Deus que realiza a história. Então nega tudo, nega a divindade de Jesus, a redenção, nega tudo. Não, eu não acredito que os bispos do Brasil são vermelhos, são esquerdistas. Bom, eu não sei, tem tanta fake news aí, nem quero julgar, Deus me livre. Eu rezo pela Santa
dos bispos, que são ungidos do Senhor e têm a plenitude do sacerdócio, né? E pelos padres. Infelizmente tem muitos padres que têm essa tendência, né? Então, Deus nenhum. Nossa Senhora em Fátima falou contra o comunismo, né? Nossa Senhora das Aparições de Fátima foi por isso. Ela pediu que os bispos consagrassem a Rússia a ela, porque senão a Rússia ia espalhar o erro do comunismo pelo mundo inteiro. Espalhou. Ele não acolheu, espalhou. Está aí Cuba, está agora a Venezuela, a China comunista, a Coreia do Norte, né? Nós temos muito mal, nós precisamos rezar muito realmente. Aí, o meu Brasil, vocês, o meu Brasil, não sei quantos estão me assistindo, precisamos botar o joelho no chão, meus irmãos, botar o joelho no chão. E eu tenho certeza e convicção que nunca Nossa Senhora vai deixar o Brasil ser comunista, não. Eu queria que vocês tivessem critérios nessas comunista. Você não pode votar num candidato comunista que não é cristão. Candidato que é a favor do aborto, você não pode votar, você é contra a fé. Candidato que apoia a genealogia de gênero, você não pode votar, você é contra a fé. Educar as crianças, que é isso, educar as crianças na homossexualidade, que não é que sexo não existe, que cada um assume o sexo que quer, ainda educa as crianças a ser homossexual na escola. Meu Deus, eu estou rezando pelo meu Brasil e por esses professores que fazem isso, viu? E se você é professor e está me assistindo, eu te falo em nome de Jesus, viu? Como padre franciscano, eu amo Nossa Senhora e sou brasileiro. Olha, não se brinca com as crianças, viu? Não se brinca com as crianças. Jesus disse: ai daquele que escandaliza uma das minhas crianças, melhor amarrar uma pedra enorme no pescoço e se jogar no fundo do mar. Esse vai acabar, sabe onde? Aí, fundo de uma cama com a doença terrível, e se não se converter vai morrer e vai para o inferno. Que com Deus não se brinca. Amém? Aleluia. Aleluia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, que foi como Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação. Santo, Senhor de Maria, por Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Espírito Santo, nasceu do Filho, creio na Igreja, una santa, católica, apostólica, a remissão dos pecados. Aí está o critério para nossa eleição, né? Creio na Igreja una, santa, apostólica. Então você, quando votar, lembre-se que você é cristão. Você precisa votar num homem que tenha integridade, seja ficha limpa e não seja essas ideologias aí, aborto e tudo. Não,
Nós já votamos errado outras vezes, né? Pusemos homens errados no poder que roubaram o Brasil, acabaram com a nossa pátria aí. Então eu rezo por esses políticos corruptos, rezo mesmo. Coitados, vão dar conta a Deus de se não se arrependerem, não se converterem, né? Eu rezo por eles, rezo mesmo pelos políticos corruptos, todo dia, faz parte do meu terço. Eu preciso rezar pelos pobres pecadores e amar como Jesus amou e amou todos os pecadores, né? Amém? Então agora vocês vão orar e eu vou dizer: sede, Senhor, nossa força e salvação. Sede, Senhor, nossa força e salvação. Sede, Senhor, nossa força e salvação. Senhor, sede nossa força e salvação. Senhor, sede nossa força e salvação. Olha, esse pedido vale pelas eleições, né? Senhor, sede nossa força e salvação. Que o meu Brasil não eleja mais políticos corruptos. Amém? Agora é o ofertório. Vamos oferecer você, ofereço todo o meu Brasil, ofereço vocês que estão me ouvindo, assistindo pelas redes sociais. Coloco todos vocês, suas necessidades, seus problemas, seus conflitos. Se tem algum doentinho, também estarei colocando aqui. E por todos vocês com amor, viu? Amém. Então se ofereça a Jesus no pão e no vinho. Eu não ofendi ninguém, ofendi na minha homilia. Eu ofendi alguém na minha homilia? Acho que não, né? Falei a verdade, não falei? Nosso canto de ofertório número 61. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo bom conhecimento de vossa vontade. Batalha do trabalho humano. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada te neguei. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Vocês me desculpem, hoje a missa foi um pouquinho mais longa, mas eu tinha que falar isso com vocês, viu? Inclusive conscientizar aquele meu Brasil que assiste, né? Que eu como padre, se eu for omisso, Deus vai pedir contas para mim. O São João Batista não teve papo na língua, não. Ele foi lá para o Herodes e falou: ó, Herodes, você é um adúltero.
Então, quando a glória de Deus está ofendida, eu tenho o dever de conscientizar. E nessas coisas que eu falei, a glória de Deus está ofendida. A glória do Senhor está ofendida. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Hoje, no fim da missa, vocês vão receber o meu jornalzinho, viu? Leia as mensagens de Nossa Senhora, veja que bonito, as mensagens de Nossa Senhora. E tem lá o meu comentário sobre a mensagem deste mês. Orai, irmãos, pelo nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sede propício, ó Pai, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos que cada um trouxe em vossa honra. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Ele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte, ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele, os anjos oferecem as vossas grandezas, os anjos celebram a vossa grandeza, e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos, Pai, também a nós, que associando-nos aos seus louvores, possamos dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eu machuquei a vista, pus um líquido aqui no olho, e eu não estou enxergando direitinho, mas na verdade, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Vamos lembrar muito do Espírito Santo, meu Deus esquecido. Eu orei, envia o Espírito Santo. O Espírito Santo é que gera Jesus no pão e no vinho, né? Como gerou Jesus no óvulo de Nossa Senhora, né? Então agora prestar muita atenção, não é? Na consagração, porque é a maior invenção de Jesus, né? O pãozinho não muda, né? O vinho também, como sinal, não muda, mas o que é alimento no vinho muda. Chama-se, como eu disse domingo passado, transubstanciação, a substância que muda. E tem muita gente que não acredita mais, né? Mas está é negar o Evangelho, né? Porque Jesus fala, isto é, não fala significa, representa, isto é. É quer dizer é. O meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Ainda fala, quem come desta carne, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu vivo nele e ele vive em mim. Ele alimenta, vai para o nosso estômago, é digerido, se transforma em sangue nas nossas artérias, como um alimento qualquer. Que invenção de Jesus, né? Jesus está extraordinário, né? Inventou um sacramento que nos transforma nele. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu vivo nele e ele vive em mim. Olhem para cá, irmãozinhos.
estando Jesus para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, ele tomou o pão em suas mãos, rendeu graças ao Pai, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Senhor Jesus, você está aqui, pão da vida que para nós desceu do céu. Você me ensina a ser humilde na humildade deste pão. Você veio com alegria para que todos tenham vida. Como é bom, Jesus, saber que você está aqui. Vocês me desculpem, eu não posso fazer, eu tinha que fazer reflexão pela liturgia, né? Mas não dá, minha perna não dá. Jesus sabe. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice com vinho em suas mãos. Novamente rendeu graças ao Pai e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Este é o cálice do sangue que Jesus na cruz derramou. Este é o mistério que Jesus inventou. Cálice do vinho, bebida do amor do Senhor. Quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer. Este vinho é o sangue do amor. Este vinho é o sangue do amor. E aqui você comunga nas duas espécies, né? Você vai tomar do sangue do amor, para Jesus te transformar nele. Amém. Irmãozinhos, Jesus está vivo, presente no pão. Jesus está vivo, presente no vinho. Eis o mistério da fé. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Jesus, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Jesus, da comunhão que vamos receber, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos da vossa igreja, que se estende no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José, nosso Bispo Auxiliar Dom Fernando, todos os padres e bispos do meu Brasil, de modo especial os padres da minha ordem franciscana, e todos os ministros do vosso povo. Quero lembrar também das irmãs Clarissas e das irmãs que rezam por mim, que são Clarissas e... esqueci agora.
Carmelitas, irmãozinhas carmelitas, isso mesmo. Enfim, lembrai-vos também destes meus irmãos e minhas irmãs, e não de vocês, não, de todos os mortos de vocês, os mortos de todas as pessoas que estão me assistindo, meus parentes, meu cunhado, meu irmão Douglas, que faleceu. Lembrai-vos também desses irmãos e irmãs e de todas as almas do purgatório, as mais sofridas, as mais abandonadas, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Agora eu vou pedir por vocês e por todos vocês que estão me assistindo. Coloco aqui todas as suas necessidades, problemas, conflitos, enfermidades. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que nesta vida vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Agora nós vamos agradecer ao Pai através de Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Saudai-vos no Senhor. Paz de Cristo, paz que vem do amor e desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo, podes comigo contar. O mundo dá tantas voltas, A gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Paz de Cristo, paz que vem do amor e desejo, irmão. Paz e felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Olha aí, essas criancinhas com tanta inocência, né? Vem me cumprimentar. Agora vamos educar essas crianças a ser homossexual na escola. Kit gay. Meu Deus, meus irmãos. Esse é um pecado que clama a vingança de Deus, viu? Esse realmente, quem está fazendo isso, vai pagar muito caro diante de Deus. Kit gay. E foi o MEC quem imprimiu essas cartilhas. Ministério da Educação e Cultura.
Imagine, kit gay. Meu Deus. Que esta união do corpo e o sangue de Jesus que vamos receber nos sirvam para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Fale amém depois que eu pedir boa morte. Que o corpo e o sangue de Jesus me guarde para a vida eterna. Me dê a graça de uma boa morte. Amém. O corpo e o sangue de Cristo te guarde para a vida eterna. O corpo e o sangue de Cristo te guarde para a vida eterna. O corpo e o sangue de Cristo te guarde para a vida eterna. O corpo e o sangue de Cristo te guarde para a vida eterna. O corpo e o sangue de Cristo guarde para a vida eterna. O corpo e o sangue de Cristo guarde para a vida eterna. Comungue das duas espécies, viu? Pãozinho molhado, o pãozinho molhado. Foi assim que Jesus inventou. Nosso canto de comunhão é o número 108. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Falarei sem medo ao seu ouvido. Contarei as coisas que há em mim e que só a Ele interessarão. Jesus é o mais bonito para mim. Tão perto de mim está, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Não busque a Cristo lá no alto, nem o busque na escuridão. Bem perto de ti, em teu coração, podes adorar ao teu Senhor. Tão perto
Fale um pouquinho com Jesus. Um louvor a Jesus. Vamos repetir 3 palavrinhas que eu já falei hoje. A palavra de Deus encanta Jesus, porque Ele gosta que a gente lembre da palavra dele, né? Então vamos repetir essas palavrinhas em ação de graças. E Jesus aceita, porque Ele está nos santificando com a palavra. Quem escuta a palavra de Deus com atenção, repita. Escuta a palavra de Deus com atenção. Encontra a felicidade. Quem escuta a palavra de Deus com atenção, encontra a felicidade. Quem escuta a palavra de Deus com atenção, encontra a felicidade. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu vivo nele e ele vive em mim. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu vivo nele e ele vive em mim. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu vivo nele e ele vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo Jesus quem vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. Amém. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha mãe, toda voz e prova da minha devoção. Eu hoje uso meu coração, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Ó Maria, como coisa e propriedade vossa. Agora eu vou abençoar vocês com o Santíssimo, também todo o povo do meu Brasil que está me assistindo. Para Jesus não tem distância, Jesus vai até tua casa. Espero que Jesus cure você. Se você precisar de uma cura, eu peço para Jesus que cure em todos aqueles que precisam ser curados. Então precisa acolher, se apropriar da bênção, né? Feche seus olhos, pense que Jesus está abençoando você, e dele, desta hóstia, sai uma força que cura. O Evangelho diz: todo mundo tocava, porque dele saía uma força que curava a todos.
Se você acredita que Jesus está aqui, então dele, nesta hóstia consagrada, sai uma força que cura. Então vamos cantar o exorcismo de Medjugorje que Nossa Senhora me inspirou. A primeira parte é pedido de cura e a segunda parte é o Salmo 67, exorcizando o Brasil. E com esta bênção eu quero abençoar todo o meu Brasil também e todas as pessoas que escutam e assistem a minha missa. Jesus, 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 em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Cura, Jesus, Cura, Jesus, liberta, Jesus, liberta, Jesus. em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. e afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam. e os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Que os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Como a fumaça que no ar se desvanece, Como a fumaça se desvanece, assim se dispersem todas as forças do mal. assim se dispersem todas as forças do mal. Uma cena que o calor do fogo derrete, Como a cera que ao calor do fogo derrete, diante do fogo do amor do Senhor todo mal se derrete. diante do fogo do amor do Senhor, todo mal se derreta. Cura, Jesus, liberta, Jesus.
morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue Deus instantemente os inimigos, e vós, príncipes do milício celeste, precipitai no inferno Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agora eu vou abençoar vocês com um óleozinho exorcizado, viu? E também, cadê o jornalzinho para distribuir? Já está lá? Então, cada um pega o jornalzinho, viu? Tá bem? Leia com carinho as mensagens que eu escrito em Nossa Senhora. Vamos em paz e que Jesus e Maria nos acompanhem. Ao meu Brasil, boa noite. Deus lhe pague pela audiência. Deus abençoe muito vocês. Até domingo que vem. Oi? Caiu no desligou o som. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é um lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é um lugar que meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, onde o rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é um lugar onde eu quero viver para sempre.